internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos para mais um programa Lições de Caminho, o espaço onde estamos divulgando e despertando o nosso amigo internauta para este Espírito, o Espírito Caminho, que é o mentor espiritual do nosso querido amigo Raul Teixeira e que tem excelentes obras que apresentam propostas lúcidas sobre os problemas do mundo. Nós estamos atualmente abordando o livro Educação e Vivência, sempre lembrando que o nosso objetivo é tão somente despertar o amigo para a leitura e reflexão, sem a ideia de querer dizer que a interpretação que fazemos aqui seja mais adequada ou a melhor. O que nós queremos é debater e refletir com Camilo sobre esses temas. O livro Educação e Vivência é um livro com título forte, Educação e Vivência, e mostra a preocupação no Espírito Camilo com as questões causais da sociedade. Nessa obra, ele deixa a sua verve causal, sempre preocupado com as coisas de fundo, abrindo mão das coisas exteriores, das aparências, mostrando que o cerne da questão dos problemas da sociedade está nas causas mais profundas que nós temos que buscar e investigar para nós equacionarmos questões sem sair por aí levantando determinadas bandeiras. E ele trata, nos 3 primeiros capítulos, da questão ambiental. No capítulo 3, que nós vamos abordar agora, ele trata da questão da ecologia e educação, que é o título desse capítulo 3. E uma das ideias que já de saída ele coloca nesse capítulo 3 é a questão materialista e a educação, né? Então, na Terra, hoje, os especialistas, as pessoas da área educacional, muita gente se pauta por uma visão materialista, hedonista. Esse é um ponto importante que nós precisamos trabalhar, porque as pessoas acabam adotando posturas, adotando linguagens em cima da ideia de uma vida só. Tudo vai acabar nessa vida, então vou aproveitar, cuidado com isso. A pessoa não tem noção do que vai acontecer. Ao passo que o Espiritismo vem nos trazer a mortalidade da alma, as múltiplas vidas, as reencarnações, que altera por demasiado, completamente, toda a estrutura do nosso agir, do nosso pensar, porque você passa a ter uma visão mais ampliada. Eu terei mais tempo para ajustar as coisas, eu poderei retornar para terminar uma tarefa que não foi executada, eu poderei recomeçar algo que não foi possível se completar e por aí vai. Isso altera muito o raciocínio filosófico, científico, espiritual, tudo isso se altera por essa visão. Mas o próprio materialista, ao ele tentar entender o mundo pela sua lente de uma vida só, de uma vida que termina, que não há nada depois da morte, ele acaba, como diz o Espírito Camilo, promover diversos paradoxos em suas afirmativas. Isto é muito comum. E na área, ele diz, na área dos estudos ecológicos, isso se repete, o que exige de nós alguma meditação a fim de nós alcançarmos o ponto ideal, né? Nós conseguirmos encarar essa questão sem aqueles extremismos que não são saudáveis nem construtivos. Então ele fala, né, a preocupação que os homens têm, as pessoas têm com animais em extinção, as cidades que estão sob nuvens muito fortes de poluição, rios que estão sendo destruídos, né? E se estabelece uma série de assembleias, congressos, preocupação com a Amazônia, né? Tratados, discursos de todos os tipos, todos os, vamos dizer assim, os ecossistemas da natureza são efetivamente tratados, o mico-leão é preservado, o pirarucu é preservado, o ornitorrinco é preservado, a Brolhos é preservado. Por todos os cantos nós vemos uma preocupação em preservar a fauna, a flora, os rios, mas o que é louvável. É louvável. Não está aqui, Camilo não vem dizendo em nenhum momento isso, muito pelo contrário, né? Então, voltam-se, ele diz aqui, para a defesa das águas fluviais, lacustres, marinhas, para impedir que sejam lançados venenos, né? Para que se impeça desastres ecológicos e por aí vai. Por fim, fala-se da natureza, da camada de ozônio, do Sol, que tal elemento está destruindo a camada
ozônio, a poluição sonora e por aí vai. No entanto, Camilo alerta, ele diz assim: há que se pensar um pouco mais detidamente sobre tudo isso, porque nessa hora de infinitos interesses pelo planeta azul, entre aspas, como chamaram a Terra, afetivamente, corajosos e triunfantes astronautas, vemos nas megalópolis morrerem centenas de crianças e de idosos, nas mãos covardes de grupos de extermínios ou nas teias cruéis da indiferença social. Então nós vemos essa indiferença graçando, né? Muitas vezes usando do seu livre-arbítrio, casais que optam por filho ou por não ter filho, crianças ainda abandonadas em orfanatos, bairros pobres esperando as mãos abençoadas, idosos que são abandonados pela família, grupos de extermínio com beneplácito de muitos desses que levantam bandeiras para defender o meio ambiente, crescendo, se avolumando, né? Então ele chama atenção para essa questão. Vemos nas megalópolis morrerem centenas de crianças e de idosos. E vai mais além. Os mesmos que debateram contra a violência cometida sobre o mundo material ou sobre os reinos inferiores ao humano, dão de ombros ou simplesmente ignoram os graves acontecimentos da violência contra seres humanos. Aí nós ficamos a pergunta: qual a escala que está? Quem que está mais prioritário? O ecossistema, os seres inferiores à criação ou os seres hominais, os homens? Dá um bom debate, não dá, gente? Dá uma boa reflexão. Dolorosa, hein? Muita gente vai se levantar contra isso. Mas quem que está na prioridade? Os animais em extinção ou as crianças e os idosos em extinção? Pelos grupos de extermínio ou por outras questões? Ele diz ainda: olvidam-se, esquecem-se, né? Sem embargo, de que o elemento mais importante do ecossistema terrestre é o próprio homem. Olha que reflexão, gente. Nós somos o mais importante elemento do ecossistema. No momento de loucura, de doença que estamos vivendo, de dificuldades dentro do nosso processo evolutivo, somos aparentemente menos inteligentes do que os animais, né? Aparentemente. Mas nós estamos lutando. E ele diz, sem embargo, que o elemento mais importante do ecossistema terrestre é o próprio homem, esquecido, relegado, encharcado pelos vícios, o que os mesmos que defendem os animais estimulam. De novo, o álcool, o cigarro. Você não pode falar do álcool porque você é ortodoxo, você é xiita. Do cigarro porque você é xiita. Do narguilé, que os jovens se refesteirando de narguilé pelas ruas das cidades, nas festas. Pela maconha que é defendida por os mesmos que levantam para defender os animais, defender a natureza, são os mesmos que dão exemplo de usar a maconha e fazendo uso dela e defendendo a sua liberação e das drogas. São os mesmos. Muitos fazem isso da mesma forma. Então, relegado, encharcado pelos vícios, tragado pela sexolatria, corrido pelo vírus do tremendo egoísmo, longe de qualquer expressão educacional que o possa socorrer. Então, o homem, que é o elemento mais importante, diz Camilo, está fora disso. Então, a educação, nesse ponto, à luz, principalmente do codificador, do espiritismo, ele ganha muita expressão, ele diz, porque ele corrobora as orientações dos guias. O homem bem educado é o que vai fazer a mudança. O homem educado para a mudança de costumes, né? É falar com que as instituições se modifiquem. Um homem educado num lar sólido, dentro de uma família bem estruturada, né? A pessoa bem formada no seu caráter, com valores espirituais, ele terá condições de alterar a organização onde ele está atuando. Então não basta só nós atuarmos nessa linha de frente do ecossistema. Precisamos usar a mesma energia
para exigir dos governantes, para exigir do poder público, para exigir da sociedade é atenção à educação. Não é essa educação que está sendo feita aí, porque entra governo, sai governo, é a mesma coisa, não muda nada. Mas que nós tomemos as rédeas desta questão. Ele diz assim, somente o indivíduo humano moralmente bem formado, moralmente educado, atingirá um nível de entendimento do mundo e de respeito à vida, né? Então, ele não vai ter mais impulso para destruir a sua casa. Não terá mais o porquê de fazer a discussão do que ele está fazendo. Naturalmente, ele vai se melhorar. Se ele está bem com ele sabe os propósitos da sua vida, porque ele está na terra, está de passagem pela terra, ele altera a sua forma de pensar. E vem o carinho pela sua casa, a casa que o acolhe. Isto faz parte. Então, nós não podemos, ele diz que se cuide dos animais, das plantas, de tudo isso é importante, frisa Camilo, ele deixa claro isso. Todos esses movimentos ecológicos são importantes, mas nós não podemos esquecer das crianças, dos adultos, dos anciãos, dos seres humanos em geral, né? Para que não se torne esse procedimento de cuidar da natureza, da ecologia, uma paixão neurótica, radical e que gere mais divisão do que união e respeito por todos. Então ele vem nos alertar sobre essas questões educacionais da nossa própria educação em referência às questões ecológicas. O quanto que eu estou me envolvendo com esses processos, o quanto que eu estou sendo um tanto quanto radical com essas questões e não estou olhando para um outro aspecto. Então o papel do Camilo, a proposta do Espírito Camilo é nos despertar para este equilíbrio entre educação e a nossa atuação ecológica, sempre lembrando que a casa terrestre, o ser mais elevado, é o homem, mesmo que alguns não admitam. O elemento mais importante deste ecossistema somos nós e precisamos ser cuidados. Nós precisamos nos cuidar uns aos outros para que então a casa terrena seja saneada. Vamos refletir, gente. Não precisa concordar, não. Vai lá, lê o texto e tira suas conclusões. E depois você também fale, coloca a maneira como você enxergou. Está aí a grandeza do Espiritismo. Nós vamos estudando, vamos debatendo, vamos refletindo, trocando ideias para que um ensine ao outro e todos nós juntos caminhemos em busca da paz. Jesus conosco sempre.